Olá, povão, tudo bem? Um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez e estar na companhia de tantos colegas aqui que estão dando uma contribuição muito rica. Não há a menor dúvida que eu acho que quem está participando aqui o dia inteiro já sai aqui com uma bagagem muito bacana. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é análise do comportamento aplicada, ABA, tá? Eu optei por não colocar apresentação porque quando eu estou fazendo online assim, e quando eu quero fazer de uma forma mais intimista assim, eu acho que fica mais bacana quando vocês conseguem me ver maior aqui. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa entender o seguinte, vou falar bem rapidinho. ABA é a dimensão aplicada de uma ciência chamada análise do comportamento. Tem lá a parte filosófica, que é o behaviorismo radical, tem lá a parte experimental, né, que é a análise do comportamento experimental, e tem a parte aplicada. Essa ciência pode ser aplicada a muitas coisas. Por exemplo, melhoria de desempenho esportivo, não estou falando de autismo, de todo mundo. Muitas seleções usam e tal. Pode ser para você reduzir adicção, né, vício em um monte de coisa, em aposta, em drogas, um monte de coisa. Pode ser na área da economia, tem 2 economistas comportamentais que foram laureados com o Nobel de Economia, e assim por diante. Mas eu não vou falar de nada disso, eu vou falar aqui da intervenção baseada em ABA, aplicada ao autismo e deficiência intelectual, certo? Aliás, só para complementar, essa ciência aqui também pode fundamentar o trabalho de professores, principalmente da educação especial, pode fundamentar o trabalho de pessoas que estão trabalhando especificamente no trabalho da psicopedagogia, que é a psicopedagogia baseada em ABA, mas eu vou falar aqui da intervenção baseada em ABA, aquela intervenção que é as pessoas chamam de terapia ABA. Aliás, quando eu comecei a fazer esse debate, eu estou fazendo isso no CBI, vai fazer uma década já, né, que a gente tem esse curso no CBI. Quando a gente começou, a gente tinha que acentuar muito que não era método ABA. Hoje, é muito mais raro eu ouvir falar de método ABA, muito mais do que na época, né? Então, as coisas vão mudando muito, quer dizer que a sociedade está entendendo mais, isso é bem positivo. Pois bem, vamos lá, vamos entender o que é essa terapia ABA, essa intervenção baseada em ABA. Primeiro, vamos só recuperar uma coisa aqui importante, lá do behaviorismo radical, lá da filosofia da ciência, tá? Que é o seguinte, para o behaviorismo radical, os seres humanos são parte da natureza. Eles não são uma coisa à parte, separada da natureza. Eles são parte da natureza. Não quer dizer que eles são igual às outras coisas que tem na natureza. Claro que os seres humanos têm singularidades extraordinárias, muito distintas de outros animais, por exemplo. Mas ele é parte da natureza. Isso quer dizer que não tem uma coisa de outro estofo dentro dele que sai na forma de comportamento. Tipo assim, cada um tem uma mente e essa mente ela é única, ela tem alguma coisa de um estofo diferente que a gente não consegue dizer qual que é, e aí o que vai saindo é fruto de uma mente que não dá para saber qual que é, enfim, uma coisa meio secreta assim. Para o behaviorismo, os seres humanos, como parte da natureza, eles têm um corpo, né, enquanto organismo, eles são únicos, todo ser humano é absolutamente único, irrepetível, singular, não há como ele ser repetido. E ele produz o seu comportamento, aquele organismo se relacionando com o ambiente. Então, quando eu olho para o comportamento desse indivíduo, esse comportamento não é uma coisa que daquele organismo sai, é aquele organismo que se relaciona com o ambiente. Então, eu vou olhar muito para o antecedente, o que vem antes do comportamento, e o que vem depois, a consequência do comportamento. E aí a gente vai manipular, a gente vai mudar aspectos dos antecedentes e das consequências para ajudar as pessoas a ter melhor qualidade de vida, a desenvolver comportamentos que são socialmente relevantes para ele. Esse é o objetivo, né, da análise do comportamento aplicada. Mas eu quero falar para vocês aqui, eu não quero falar desses aspectos filosóficos, eu não quero falar assim dessas bases teóricas, não quero falar disso. Eu quero falar assim, ó, quando a pessoa vai procurar um serviço de intervenção ABA, como é que é? Como é que é? Qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo? Ou ainda, né, olhando para o outro lado, para quem vai
prestar o serviço, oferecer um serviço, prestar um serviço de intervenção baseada em aba. Portanto, né? Como que é? O que exatamente ele faz? Então, vou tentar dar para vocês esse panorama. Então, imagina o seguinte. Dona Mariana foi a um médico, pediu para avaliar o seu filho, passou lá na fono, psicólogo, supondo que foi o processo dela, fez os exames, não sei o quê, chegou no final e disse assim, olha, o diagnóstico é transtorno do espectro autista. Ok? Então ela tem um diagnóstico de autismo. A intervenção não precisa do diagnóstico fechado, tá? Mas normalmente as pessoas não procuram antes do diagnóstico fechado porque elas, enfim, é uma questão cultural, que ela acha que pode ser outra coisa, que melhor não começar, porque ela às vezes não quer gastar dinheiro, sei lá. Ou às vezes ela acha que tem algum efeito colateral no tratamento. Então, vamos partir do pressuposto que a pessoa teve um diagnóstico, ou pelo menos teve uma hipótese diagnóstica. Então, recebeu essa indicação, olha, esse indivíduo com transtorno do espectro autista. Aí, ou aquele médico já deu a prescrição, ou essa pessoa, esse pai, sua mãe, essa dona Mariana, procurou em algum lugar e já soube que a intervenção ABA que é a mais apropriada, né? A que tem a melhor evidência para apoiar pessoas autistas, e aí ela foi procurar um analista do comportamento. Quem é responsável pela intervenção é um analista do comportamento, certo? Bom, às vezes a pessoa trabalha sozinha, mas normalmente a pessoa trabalha numa clínica, ela tem uma clínica, a pessoa é dona ou é funcionário da clínica, então essa família vai procurar uma clínica. Eu tenho uma clínica ali, aquela clínica, não sei o quê, ABA. Sei lá, o nome. Eu sou sócio de uma clínica que chama Luna ABA. Não sei se a maioria, mas grande parte delas tem o nome ABA, né? Bom, eu fui lá na clínica e disse assim, olha, vocês fazem intervenção? A dona Mariana, a Mariana foi. Tem intervenção baseada em ABA? Aí tem. Como é que funciona? Como é que é? A pessoa explica lá, a parte contratual, né? Então eu quero fazer. Aí eles fecham algum tipo de acordo, que pode ser naquele momento, pode ser depois, enfim. Aí a primeira coisa que acontece é uma primeira reunião. Em geral, pode ser que seja um pouco diferente de uma clínica para outra, mas basicamente é isso. Precisa ter uma primeira informação sobre aquela criança. Às vezes acontece uma reunião, às vezes os pais preenchem alguma coisa. O que isso quer dizer? Olha, preciso saber qual é a idade, qual é aproximadamente as habilidades que ela tem, ela é verbal, não é verbal, se ela está desfraudada ou não, sim, enfim, aquelas coisas básicas, se tem comportamento agressivo ou não, o basicão. Tá na escola, não tá? Teve um passado em que esteve em outra clínica e foi mudando, enfim, aquele basicão. Com essas informações básicas, a clínica sabe como vai encaminhar aquele processo. Por exemplo, ela vai saber qual é um protocolo de avaliação que vai ser utilizado para a avaliação daquela criança. Essa clínica ela vai precisar de uma avaliação muito robusta do comportamento dessa criança. Você pode estar pensando, mas a mãe falou já. A mãe falou. Mas a mãe tem uma percepção daquilo que é uma percepção um pouco mais vaga. Aliás, não necessariamente a mãe, tá? Poderia ser o médico, poderia ser o psicólogo que atingiu, que atendeu, né, na avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica não tem nada a ver com isso, tá? A avaliação diagnóstica é outra coisa, ela não serve para instruir a intervenção, tá? Mesmo que seja um profissional que lida com aquela criança todo dia, digamos que ele passa já no psicólogo há 1 ano, isso não resolve o problema. Você precisa de uma avaliação que seja muito rigorosa. Você precisa perguntar algumas coisas, né? Então a família vai dizer algumas coisas básicas. Você precisa observar outras coisas. Então a criança está se comportando, você está registrando, você está observando. E tem certas coisas que você precisa testar. O que é isso? Você organiza o ambiente e apresenta alguma coisa para a criança para ver o que ela faz. Por exemplo, imitação. Ela imita ou não? Não sei. Eu posso observá-la e ver se ela imita. Mas esse é o tipo de comportamento difícil de você observar. Porque às vezes os comportamentos que ela está imitando são sutis ou ela não está imitando exatamente naquele momento que você está observando. Você não está observando 24 horas por dia. Então o que a gente faz? A gente vai até essa criança, em geral, e testa essa habilidade. A gente faz um movimento, a gente às vezes pede, faz igual, e aí a gente vê como ela responde, né? Então esse é o teste.
todo protocolo de avaliação, ele tem uma estrutura de como você avalia. Por exemplo, tem um protocolo chamado VB-MAP, VB-MAPP. VB-MAP. Ele tem uma tradução com adaptação para português do Brasil, né, que é uma tese, vocês podem acessar. Ele tem lá as habilidades que você tem que observar, tem várias habilidades, tem os domínios, tem sim, você tem 9, depois 12, 13, tem um monte de domínio. Então você vai olhar para aquele domínio, vai olhar no protocolo, como é que você testa essa habilidade? Ele vai escrevendo lá, tá escrito lá, aí você testa com a criança. E aí você escreve, né? Registra conforme que você testou, ou você observa, você registra. Ela tem observação e tem teste. Tem uma outra área que é de problemas de comportamento. Quais são os problemas de comportamento que essa pessoa tem? As barreiras de aprendizagem, que é até mais amplo do que problemas de comportamento, na verdade. Então, esse é um protocolo. E ele é apropriado para um certo grupo de crianças. Eu não vou entrar nessa minúcia aqui. Aí eu tenho o inventário Porter operacionalizado, eu tenho a Ables, eu tenho a AFOS, eu tenho Essencial para Viver, eu tenho Social Skill Solution, eu tenho 1 milhão de protocolos. Cada um deles vai endereçar certas coisas. Tem alguns que tipo assim, numa mesma situação você poderia usar 1, 2, 3, 4, sei lá, que eles podem servir para as mesmas pessoas, mas muitos deles têm um perfil muito diferente, né? E aí você vai ter que selecionar. O analista do comportamento vai dizer, ó, para essa criança essa aqui é melhor, ou aquilo ali é melhor. E aí você vai marcar essa avaliação. Essa família pode ir à clínica e fazer lá na clínica a avaliação. Aí, normalmente, o analista do comportamento vai ter uma sala em que que estarão os estímulos. O que é o estímulo? O material que você vai utilizar. Por exemplo, eu vou dar os exemplos da aluna, porque, obviamente, é o que eu sou sócio e eu que acompanho. A gente tem lá os armários, e aí tem lá VB-MAP, o estímulo, aí tem as letras lá, tal, tem tal e tal aqui. Aí você abre lá, por exemplo, tem uma parte lá que você vê se ele identifica característica, função, classe, então, qual que é animal, qual que é não sei o quê, qual desse aqui que voa, qual que anda, qual que, sei lá, qual que me transporta. Tem vários tipos. Então, aquela habilidade que vai ser testada está aqui nessa caixa. Aí você tem a Able, você tem vários protocolos lá, você tem os estímulos separados. Às vezes tem junto, não importa. Mas você tem que fazer a avaliação com rigor, né? Então você vai lá naquela sala e faz a avaliação. Às vezes visita a escola para observar lá também, depende de qual for a necessidade. Às vezes a avaliação não acontece numa clínica, os analistas do comportamento, o coordenador do caso vai até a casa da família e vai fazer a avaliação lá na casa, e aí ela vai levar uma parte do equipamento, dos materiais, uma parte, coisas de casa podem ser utilizadas, uma parte também não usa, né? Então ela vai fazer a avaliação. Ela faz uma avaliação e vai preencher essa avaliação, né? Eu dei o exemplo aqui do VB-MAP, mas todos eles têm uma parte para você preencher. Você preenche aqui, não sei o quê. Tudo tem dados. Dentro da análise do comportamento, isso é muito importante você entender. Não se trabalha em achismo. É tudo com dados. Dados produz gráfico de tudo, tá? Pois bem, fiz lá uma avaliação, tenho lá aquele registro. A partir daquilo ali, vai se produzir um relatório explicando, né, o que aquelas coisas significam. E aí vai se elaborar duas coisas importantes. Primeira coisa, os objetivos. Eu tenho essa criança aqui, certo? Eu tô falando criança, mas entenda, porque a maioria é criança. Criança, adolescente, adulto, tem para todos os públicos, tá? Mas é mais didático falar de criança. Bom, eu tenho ali uma criança que às vezes precisa de uma coisa só. Então, essa intervenção focal, você não vai ter essa avaliação. A mãe procurou porque ela quer falar de uma coisa específica, ela quer que ajude ela a ensinar um certo comportamento. Então, não é essa intervenção que eu estou falando. Isso também pode ser oferecido, tá? Mas não é disso que eu estou falando. Quando eu estou falando de terapia ABA, intervenção baseada em ABA, eu estou falando de uma coisa que é abrangente. Uma intervenção abrangente, porque ela vai olhar para os vários domínios do desenvolvimento. Então, digamos que eu estou olhando para essa criança, estou olhando para a avaliação dela aqui.
e ela tem uma série de coisas que ela tem déficit, ou seja, que ela está distante das crianças com desenvolvimento típico. Por exemplo, as crianças sabem brincar, né, em dupla, e ela não sabe brincar. E aí ela perde muitas oportunidades sociais. Então eu tenho ali o domínio de brincar, ali está em déficit. E aí eu tenho ali vários outros domínios que seria importante ela aprender. Aí eu vou selecionar quais são mais importantes nesse momento, né? Ou seja, quais são prioritários. Existe toda uma área que discute só isso. Por quê? Porque às vezes você ensina uma coisa e aí você vai acompanhando durante o tempo. Lembra que eu falei que a análise do comportamento sempre trabalha com dados experimentais muito sérios. Então você prioriza isso e vê como é que isso se desenrola, prioriza aquilo. Então tem muitos estudos experimentais sobre isso. E aí existem comportamentos que eles devem ser priorizados porque eles levam a outros comportamentos, acesso a outras coisas. Eu vou dar só um exemplo, eu dou sempre esse exemplo que eu acho muito bom. Por exemplo, eu tenho aqui a possibilidade de duas coisas aqui que eu estou pensando em ensinar. Uma é de brincar de carrinho, a outra é de imitar. Se eu tivesse que escolher um, eu não estou dizendo que você sempre tem que escolher, mas se eu tivesse que escolher um, qual você escolheria? Pensa aí, vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta certa é imitação. Aí você fala, mas eu acho que brincar é muito importante. É verdade, é muito importante. Só que, se ele aprender a brincar, ele vai brincar. Se ele aprendeu a imitar, ele pode aprender um tanto de coisa sozinho, inclusive a brincar de carrinho. Então, essa é uma habilidade que ela é mais cúspide, ou seja, ela cria a base para eu ensinar outras coisas. E também para ele aprender sozinho outras coisas. Se ele aprender sozinho a brincar de carrinho, ótimo, fechou. Se ele não aprender, eu vou ensiná-lo a brincar de carrinho. Só que agora, se ele já sabe imitar, é muito mais fácil eu ensinar ele a brincar de carrinho. Porque eu mostro para ele como fazer e ele começa a fazer. Percebe como a imitação é mais importante que isso? Só que isso é uma área enorme. Eu não posso nem falar muito disso, porque a minha mulher, que é quem dá aula de avaliação na pós, né, do CBI, ela é uma super especialista em avaliação. E quanto mais eu falo, mais corre o risco de eu falar bobagem. Porque não é que é bobagem no sentido que é um absurdo, né? Mas é porque é a minúcia, né? É num nível de discussão, claro, que é a discussão que ela faz de conhecimento, que é muito diferente, muito acima da minha, né? Então ela já fica brava. Então, para evitar irritá-la, a gente passa para o próximo assunto. Então eu fiz a avaliação e fiz a seleção de objetivos, ok? Esses objetivos, eles são de curto, médio e longo prazo. Curto, o que eu vou fazer agora? O que eu preciso agora ensinar? Médio, o que eu preciso ensinar depois? Eu vou ensinar agora coisa A, B, C e D. O que eu vou ensinar depois? Ah, depois vai vir isso aqui. O que eu vou ensinar depois? É o objetivo de longo prazo. Então a gente mais ou menos organiza isso em um ano. Então, mais ou menos o que eu vou ensinar agora, curto prazo. O que eu gostaria que ele tivesse aprendido em... Aliás, isso é importante, eu falei errado. Quando eu estabeleço o objetivo não é o que eu vou ensinar. O objetivo é o que eu quero que ele aprenda. E aí eu vou ensinar. Né? O que eu quero que ele aprenda em 6 meses, que ele saiba em 6 meses, e o que eu quero que ele saiba fazer em um ano. Então, objetivo de curto, médio e longo prazo. É claro que isso pode ser pensado dentro de uma lógica mais de longo prazo ainda, né? E sempre vai ser assim, ó, o que a gente quer preparar ele para a vida dele, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar autonomia, por quê? Porque na vida dele ele precisa, né, conseguir fazer as coisas dele e tal. Então, nesse sentido, eu posso dar esse sentido também para o longo prazo. Mas quando eu estou falando da elaboração dos objetivos, eu quero dizer mais ou menos daqui a um ano o que eu quero que ele saiba, tá? Eu fiz esses objetivos. Esses objetivos não podem ser feitos de qualquer jeito. Por exemplo, eu quero melhorar a comunicação. Não existe isso. Não existe melhorar a comunicação, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que isto não é um objetivo. Um objetivo, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser descritivo e mensurável. Por exemplo, olha, qual é o objetivo? Meu objetivo é que em um ano, quando
ele entrar em um ambiente que tiver outras pessoas, ele vai dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do contexto. Em pelo menos 90% das oportunidades, com pelo menos 3 pessoas diferentes em uma semana. Opa, isso aí é um objetivo, né? Pode ser um objetivo de curto prazo, por exemplo. Esse indivíduo, ele tem habilidades, ele fala, não sei o quê, mas ele chega nos lugares e ele não dá bom dia para ninguém. E aí, na escola, diante dos primos, sei lá, em alguns contextos isso pode ficar parecendo que ele é arrogante, isso pode gerar um problema de recepção, de interação com esses colegas, né? Então, eu vou ensiná-lo a dar bom dia ou boa tarde, boa noite. Aí eu tô falando dele iniciar. Veja como é específico. Ele dá o bom dia quando ele chega. Eu posso ter o objetivo também, pode estar no mesmo objetivo, de que ele responda quando alguém fale para ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Então, alguém fala para ele e ele responde. Então, o objetivo tem que ser descritível. Eu sei em que situação ele deve falar. Ele deve falar quando ele chega no lugar, diante de outras pessoas, e se for de dia, uma coisa, se for de tarde, outra, se for de noite, outra. E eu tenho que dizer também que comportamento especificamente é esse. Então, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu posso fazer uma redação que não necessariamente exija bom dia. Eu falo assim, e aí, tudo bem? Pode ser também. Eu poderia fazer uma redação que incluísse essa variação, essa variabilidade, que é uma coisa importante quando a gente fala de programa de ensino, né? Então, ela tem que ser descritiva e tem que ser mensurável. Então, eu disse, por exemplo, durante uma semana eu estou acompanhando ele. Se ele disse um dia bom dia, e se eu só disse que ele aprendeu a dizer bom dia, etc e tal, se ele disser uma vez só e não disse 100 vezes, aí eu vou dizer, não, ele fez, ele sabe que ele fez uma vez. Isso não resolve o problema dele. Então eu tenho que também estabelecer esse objetivo de maneira mensurável. Então, como eu disse, em pelo menos 90% das oportunidades, não quer dizer que 100% das vezes tem que dizer o bom dia. Um belo dia, entrou no elevador, tá meio... acordou direito, ele não fala. Um belo dia chegou a algum lugar, mas, sei lá, por qualquer motivo, aquele dia não falou, mas na maioria das vezes tem que falar, né? Para atingir uma certa competência social. Então, objetivos de curto, médio e longo prazo. Sempre que tem uma intervenção baseada em aba, tem uma avaliação. Sempre que tem uma intervenção baseada em aba, tem objetivos. Objetivos descritivos e mensuráveis. Você pode estar pensando, mas eu vi uma outra ali que não tem. Se não tem, não é uma intervenção baseada em aba. Mas ela falou que é aba. Sim. Qualquer um pode falar o que quiser. Mas, dentro da intervenção baseada nesta ciência, isto é imprescindível. Tá? Terceiro passo. Fazer os programas de ensino para atingir as habilidades que estão no objetivo. Vai começar com os objetivos de curto prazo. Digamos que os meus objetivos de curto prazo são: eu tenho que ensinar para ele a atenção compartilhada, tenho que ensinar para ele a imitação, tenho que ensinar para ele a, por exemplo, brincar com um certo brinquedo, um jogo de turno que joga eu, depois joga você, né? Que a gente troca o turno. Eu tenho que ensinar para ele a brincar com outra coisa, sei lá. Tenho 8 objetivos de curto prazo. Então eu posso fazer 8 programas de ensino, ou posso fazer um pouco menos, integrar esses objetivos, ou posso fazer alguns agora, depois eu faço outros. Depende de várias coisas. Depende de quanto eu vou precisar investir de tempo para cada um deles e depende de qual tempo que eu tenho. O certo é você avaliar a criança, ver quantas horas ele precisa e se é aquela quantidade de horas, né, que o analista do comportamento avaliou. Mas não é a realidade muitas vezes. Muitas vezes a família está no particular e ela diz, eu só posso pagar tantas horas. Às vezes a família entrou contra o plano, ou o plano ofereceu tantas horas, então ele não quer entrar na justiça ou perder na justiça, sei lá. Então, aquela quantidade de horas que ele vai poder. O certo é se basear na necessidade da criança. O certo é dizer assim, quais são os objetivos? Tais. Quais são os programas de ensino? Tais. Quanto tempo demora para ensinar isso? Tanto. Então, essa é a carga horária. Esse é o certo.
Só que a realidade às vezes atropela e as pessoas não conseguem ter acesso àquilo que é o certo. Então, quando vai organizar quais os programas vão ser ensinados, agora a gente vai considerar qual é a carga horária que ele vai receber. Seja porque é ideal, seja porque é a que foi possível. E aí, tem uma coisa muito importante para você entender, muito importante, que é a seguinte. Quem faz a avaliação é alguém com uma boa experiência em análise do comportamento. Ele faz a avaliação. Depois ela faz os objetivos, depois ela faz os programas de ensino. É um analista do comportamento. Só que, em geral, não é um analista do comportamento que aplica. Vamos imaginar que a intervenção tenha 20 horas. Segunda a sexta, 4 horas por dia. Normalmente, quem vai aplicar não é o analista do comportamento, é um outro profissional que a gente chama de aplicador ABA, ou assistente terapêutico, ou acompanhante terapêutico, ou às vezes terapeuta ABA, ou às vezes, aqui nos Estados Unidos, em geral, chama Registered Behavior Technician, é o técnico comportamental registrado. Esse profissional, que é a mesma coisa que AT, assistente terapêutico, aplicador ABA, se ele for bem formado no Brasil, a formação é a mesma aqui e no Brasil. Eu tô gravando agora de Ohio. Eu não sei exatamente como é que é aqui em Ohio, mas na maioria dos Estados Unidos é RBT, tá? Eu estou numa conferência aqui. Então, você vai ter esse aplicador que vai ser quem vai, de segunda a sexta, fazer aquilo ali. O analista do comportamento vai treinar esse aplicador, vai dizer, aplicador, é o seguinte, primeiro já tem que ter a base de ABA e tal, né? Que, em geral, é essa formação que se tem aqui, que o board aqui, o conselho aqui, emite, e no Brasil a gente usa, pelo menos o curso de aplicador aqui do CBI usa essas normas, digamos assim, né? Essas diretrizes americanas, mas grande parte dos outros cursos também no Brasil. Pois bem, aí o analista do comportamento vai dizer, olha, digamos que tenha 8 programas, tem esses 8 programas, eu vou te ensinar a aplicar esses 8 programas. Então ele vai ensinar, vai fazer um treinamento lá e tal. Esse treinamento tem processos técnicos muito, muito rigorosos para poder fazer isso. De um modo geral, é um procedimento chamado treinamento de habilidades comportamentais para treinar esse aplicador. E aí, começa a intervenção. Digamos, segunda-feira começa a intervenção. Segundona começou lá. Então, 4 horas por dia, o aplicador foi lá, ficou durante o dia, no dia seguinte também, no dia seguinte também. Eu dei esse exemplo de 20 horas, tá? Por quê? Para ficar claro aqui pra gente, porque essas 20 horas, elas vão ser base para calcular a supervisão. Então, 20 horas, 10% de supervisão. Pode ser mais, pode ser menos, depende do caso, tá? Em geral, menos é difícil, tá? Mas em casos muito difíceis, às vezes pode ser mais. Então, 2 horas de supervisão. O que é isso? O analista do comportamento vai supervisionar esse AT, o aplicador. Como? Tem basicamente 2 formas de fazer isso. Forma número 1. Ele vai olhar enquanto esse aplicador implementa a intervenção. Se for na clínica, se essa terapia acontecer na clínica, né? A família sai de manhã, leva até a clínica, ele vai receber a intervenção lá. Muitas vezes, depende do caso, mas normalmente, né? O AT vai estar lá com uma sala com a criança e o supervisor vai observar, certo? Se a intervenção é na casa, que muitas vezes é assim, né? O AT vai para a casa da pessoa, da família. Às vezes o AT é contratado, neste caso, às vezes ele é contratado pela clínica, às vezes ele é contratado pela família. Quando o AT vai para lá, normalmente essa supervisão acontece online diretamente. É síncrono, né? Então o supervisor diz assim para o AT, vamos fazer agora? Liga a câmera aí que eu quero assistir. Eu tenho um filho, que agora tem 18 anos, que é o Benício, que ele tem a terapia, a AT, e a supervisão é à distância. É desse jeito, não liga a câmera e o supervisor vai assistindo e vai corrigindo
Ó, faça isso, faça aquilo outro e tal, né? Corrige isso aqui, etc e tal. Então, uma parte da supervisão, em geral, é direta. Eu vou chamar assim, direta, embora não necessariamente as pessoas vão usar esse nome. E uma parte é indireta. O supervisor se reúne com o aplicador, nessa segunda parte que é indireta. Isso pode ser presencial ou pode ser online. É muito importante vocês entenderem o seguinte, tá, pessoal? Tem um caminhão de pesquisas sobre isso. Funciona presencial e também funciona dessa maneira online. A intervenção não é entregue online, a intervenção é entregue presencialmente pelo aplicador na casa, mas a supervisão que é online, tá? Ou dentro de uma clínica, ou em algum momento de algum dia, o aplicador vai para a sala do supervisor. E aí eles vão dialogar. O supervisor vai dizer, olha, como é que tá o dia a dia? Ah, tá tendo alguma dificuldade? Às vezes sim, a pessoa fala, vamos tentar resolver aqui. Como é que está sendo a relação com a família? Como é que tá, enfim, quais são os desafios? O que você está sentindo e tal? O que eu posso te ajudar? E aí eles vão dialogar ali, e as coisas que precisarem de ajuda, esse supervisor vai dar a orientação e depois ele vai supervisionando para ver se aquilo deu certo, né, tudo certinho. E tem mais uma coisa importante. Na verdade, a coisa mais importante nesse processo que é a seguinte. Quando o AT, o aplicador, está fazendo a intervenção, ele faz a intervenção e ele registra. Às vezes ele registra num celular, às vezes ele registra num caderno, ele vai registrando. Então, por exemplo, lembra que eu dei o exemplo da imitação? Eu estou ensinando alguém a imitar. Eu fiz a primeira tentativa. Faz igual, ele fez. Então eu anoto que ele fez. Faz igual. Ele fez, mas ele fez um movimento totalmente diferente. Então vou anotar. Faz igual, ele não fez nada. Eu fui lá e ajudei e ele conseguiu fazer. Então vou anotar que ele fez, mas com ajuda. E aí, eu vou ensinar outra coisa, vou ensinar atenção compartilhada. Então vou criar numa brincadeira uma situação para ele responder a atenção compartilhada minha. Ele respondeu sim ou não, ou se respondeu com ajuda. Então eu anoto. E todas essas anotações, todo dia eu tenho anotação, certo? Porque todas as coisas que eu estou ensinando para ele, eu estou registrando. Eu registro se ele acerta, se ele erra, ou se ele acerta, mas precisa de ajuda. Todo dia. Depois de tudo isso, eu vou produzir um gráfico. Então, intervenção baseada em aba tem gráficos. Existem algumas exceções. Eu vou dar 2 exemplos de exceção, só para vocês não terem uma visão dogmática. Exemplo número 1. Quando eu estou falando de pesquisas, tem algumas pesquisas que usam estatística ao invés de gráfico. O que eu quero dizer é que você precisa ter dados quantitativos, não necessariamente gráficos, certo? Gráfico é uma maneira de representar. Outra maneira de representar é com dados estatísticos, né? Vou dar um outro exemplo. Às vezes tem um exemplo bacana que é quando você aplica um programa de habilidades sociais. Por exemplo, o Pearce, que é bem famoso, né? Que é da Universidade da Califórnia. Até que eu passei pela Califórnia, em Los Angeles, esses dias eu entrevistei lá uma pessoa, um grande analista do comportamento, que é o Jonathan Tarbox, e eu queria entrevistar a criadora do Pearce, que é a Rebecca Logerson, de lá. Só que eu dei azar, porque a semana que eu fui pra lá, porque tinha outro evento, eu fui direto, né? Era a semana que eles fazem tipo, como se fosse uma semana de saco cheio no Brasil. Né? É uma quebra que tem, tipo, umas férias. Era justamente nessa semana, então ela não estava na universidade. O Tarbox me recebeu, porque o Tarbox eu já conheço há muitos anos e tal, né? A gente tem uma relação pessoal. Mas enfim, tudo bem. Então, no Pearce, por exemplo, você aplica lá uma escala no começo e no fim. Você não tem gráfico, mas você tem dados e você faz um tratamento estatístico desses dados. Mas o que a gente normalmente chama de intervenção baseada em aba, né? A não ser que seja específico, por exemplo, nesse caso de habilidades sociais, de modo geral a gente tem gráfico, tá? Então você vai fazer o gráfico daquilo. Então, o supervisor, ele vai observar o aplicador aplicando e vai corrigir tudo que seja necessário, vai dialogar com esse aplicador e vai responder a qualquer tipo de necessidade que ele tenha, mas o principal, ele vai observar quais são os dados e ele vai fazer o seguinte, uma coisa que a gente chama de
tomada de decisão baseada em dados. Por exemplo, olha, eu estou ensinando esse indivíduo a fazer imitação motora grossa, né, com o corpo. Digamos que eu vou ensinar separado. Estou ensinando a fazer imitação motora grossa. Bom, eu comecei a implementar, ele não imitava nada, eu comecei o ensino. Agora, eu estou olhando o gráfico dele agora, o comportamento dele agora. Hipótese número 1, estava super baixo e já está lá em cima. Mas ele ainda não aprendeu, não bateu no teto ainda, tá na meiuca ali. Então, o aplicador, continua que tá dando certo, manda bala. Hipótese número 2. Já tá lá no teto e já passou o critério de aprendizagem. O que é isso? Quando eu escrevo o programa, eu tenho que dizer, lembra que tem que ter os programas de ensino, os procedimentos? Eu tenho os objetivos e escrevo os procedimentos. Como que eu vou ensinar cada uma daquelas coisas? Lá nesse programa tem um monte de critério técnico do programa que eu não vou explicar. Mas tem uma coisa que é, quando que eu considero que ele aprendeu? Por exemplo, tem lá, digamos que na imitação esteja assim, ó, eu considero que ele aprendeu quando? Durante 3 dias consecutivos, ele acertou todas as imitações de maneira independente, sem ajuda, com pelo menos, sei lá, 30 tentativas. Então, se o primeiro dia que hoje é o primeiro dia que ele acertou todas, amanhã também, depois da manhã, se esse era o critério, então o supervisor olha aqui e diz, ele já atingiu o critério. Beleza. Então agora esse aqui não precisa ensinar mais, vamos ensinar imitação motora fina, por exemplo, né? Ou imitação, um outro tipo de imitação. É com esse dado que se toma a decisão. Isso é tomada de decisão baseada em dados. ABA é sempre com decisão baseada em dados. Certo? E aí, essa é a segunda hipótese. Primeira hipótese, ele está aprendendo, mas ainda não aprendeu. Totalmente, não atingiu o critério. A segunda hipótese, ele já atingiu o critério. Aí, se ele atingiu o critério, normalmente vai fazer assim. Vai ter um critério, uma tentativa de manutenção. Então, uma vez por semana só você faz, só para saber se ele não perdeu a habilidade. Às vezes você ensina um negócio, daqui uma semana você vai testar e ele já não consegue mais fazer. Então, a gente testa a manutenção, tá? Se lá, depois de uma semana, ele não conseguir mais fazer, a gente volta o ensino disso. Se ele conseguir fazer, a gente mantém a manutenção durante um certo tempo, depois a gente para. Qual é a terceira hipótese? A terceira hipótese é que ele não está aprendendo. Ou ele estava lá com comportamento baixo. Pode até ter oscilado, mas continua baixo, mais ou menos no mesmo nível, ele não está aprendendo. Ou ele pode até ter caído, em alguns casos, né? Não tá aprendendo. Se não está aprendendo, esse supervisor também tem que tomar a decisão baseada nesse dado. Por exemplo, ele pode dizer assim, olha, amanhã eu vou observar você fazendo. Talvez alguma coisa não esteja legal, que amanhã eu quero observar você fazendo. Ou se tiver gravado, deixa eu olhar o vídeo aqui que você está fazendo certinho. Ou ele vai pensar assim, será que pode ter alguma outra coisa no ambiente dele prejudicando? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu estou querendo ensinar ele a não gritar para ter acesso ao tablet, a pedir o acesso ao tablet. Certo? Então não é para ele gritar, é para ele pedir. O nome desse procedimento é reforço diferencial de resposta alternativa, ou treino de comunicação funcional. É que às vezes as coisas têm mais de um nome. Aí eu vou descobrir o seguinte, que o aplicador está fazendo certinho, mas às vezes a família está fazendo diferente. Quando ele pede, a família não dá. Só quando ele grita, aí a família fala, tá bom. Então a gente está jogando aqui e a família está jogando no contrário. Aí realmente talvez ele não vai conseguir aprender aqui ou vai demorar mais para aprender. Então, eu vou observar, o supervisor vai observar o contexto. E aí, veja, pode ser que seja alguma coisa do contexto, ou alguma coisa da família, e aí ele vai dialogar com a família, ou o aplicador estava fazendo errado, e aí ele vai corrigir, ou aquele não é um bom método para aquela criança. Então, vamos trocar. O aplicador está fazendo certo? Tá. A família está jogando a favor? Tá. Então, esse não é um bom método para essa criança. Vamos trocar o método. Você tem vários procedimentos, né, para isso. Nesse caso aí, sei lá, vamos fazer um reforço não contingente, vamos fazer uma outra intervenção, né? Então,
eu tenho um cardápio de coisas dentro da análise do comportamento, sei lá, centenas de procedimentos, milhares talvez, de procedimentos que eu posso utilizar. Não quer dizer que sempre vai funcionar para todo mundo. Às vezes para um funciona, nossa, ótimo, show de bola. Para o outro, nossa, maravilhoso. Para o outro, pelo amor de Deus, para o outro não funciona. Natural, faz parte do processo. Lembra que, como eu disse, né? Para análise do comportamento, cada ser humano é absolutamente singular. Então a gente tem que levar muito a sério essa afirmação de que todos somos rigorosamente singulares. E eu acho, inclusive, que é por isso que a aba funciona tanto para autistas, porque os autistas não são iguais entre si também. O diagnóstico é o mesmo, mas eles são radicalmente diferentes entre si. Como a análise do comportamento é muito radical nessa coisa da singularidade, eu vou olhar os dados dele. Não adianta eu dizer assim, fiz o procedimento, mas não funciona. Sim, mas ele funciona esse procedimento. Olha quanta pesquisa tem. Ele funciona, então tem que funcionar para ele também. Não. Para ele não funciona. É claro que se tem uma coisa que funciona para 99% das pessoas e tem uma outra coisa que funciona para 20% das pessoas, ou funciona também para muitas pessoas, mas muito menos, eu vou começar pela que funciona para quase todo mundo. Mas para ele talvez não funcione. E aí eu vou para outra que tem um menor nível de efetividade ou de eficiência. Então, quando você trabalha com prática baseada em evidência, claro que você tem que priorizar aquilo que a gente sabe que funciona mais, né? Mas, para aquele indivíduo, não adianta ficar insistindo porque a maioria. A aba é tipo aquela mãe que fala assim, você não é todo mundo, né? É tipo isso. E aí, esse supervisor vai tomando decisão baseada em dados. E aí, de modo geral, a cada 1 ano, ele faz toda essa avaliação de novo. Vai lá, faz uma aplicação de um VB-Map, de ABLES, de PIC, sei lá, de qual protocolo, completo, faz todo esse processo de construção dos objetivos, tudo isso. Aliás, esse documento é importante dizer, né? Esse documento que engloba tanto avaliação, quanto objetivos, quanto programas de ensino, todo esse processo, cada clínica chama de um nome, tá? Eu já vi clínica que chama de PIC, Plano de Intervenção Comportamental, que é o nome que a gente usa na pós, inclusive. Você tem PIC, que é o Plano de Intervenção Comportamental, você tem PTS, que é o Plano de Tratamento Singular, você tem PEI, que é Plano de Ensino Individualizado, mas não é a mesma coisa da escola, né? É diferente. Inclusive, na escola é Plano Educacional Individualizado, que normalmente é Plano de Ensino Individualizado. Depende de várias coisas, da cultura daquela empresa. Às vezes tem lugar, por exemplo, que chama de PTS porque o plano de saúde desse lugar estabelece essa nomenclatura, enfim, por vários motivos, né? Então, esse plano, e aí ele é refeito, em geral, a cada 1 ano, né? Para que se atualize aqueles dados daquela criança. É verdade que dentro de uma intervenção baseada em aba, todo dia você está atualizando a avaliação, porque todo dia você tem dados que o aplicador está fazendo, está aplicando, e você tem um gráfico. Tem empresas, como eu disse, né, que fazem por meio do aplicativo, e aí normalmente a família tem acesso ao aplicativo, então todo dia a família olha e fala, nossa, hoje meu filho imitou 12,4% a mais do que ontem, interessante. Ou tem algumas que põem no papel, e aí depois passa para um drive, ou passa para a família em reuniões mais estruturadas uma vez por mês, sei lá, uma vez a cada 2 meses, não sei de que maneira que é feito isso. Como eu disse, né, cada clínica tem uma dinâmica, tem uma cultura. Mas a intervenção baseada em aba é isso. Então vou lá, eu vou retomar para vocês, tá bom? Todos os passos. Primeiro passo, tem uma conversa para entender quem é aquela criança, basicão. Aí tem a avaliação. Avaliação que utiliza normalmente um protocolo de avaliação cientificamente validado, deu o nome aqui de vários. Aí tem a elaboração dos objetivos. Os objetivos daquela criança. Objetivos de curto, médio e longo prazo, que são descritivos e mensuráveis. Aí tem a elaboração dos programas de ensino. São os procedimentos. Segunda-feira eu vou chegar lá e vou fazer o quê com essa criança? Eu vou sentar no chão? Eu vou pedir para ela o quê? Quantas vezes? Isso são os programas de ensino, são os procedimentos. E aí eu tenho a aplicação desses programas dia a dia. As aplicações com registro. Sexto, supervisão com tomada de decisão baseada em dados. É isso. E o acompanhamento, claro, da família, sempre, né? A família é parte desse processo aqui.
Então, uma intervenção baseada em aba é composta desses 6 componentes. Pode ser que em algum momento alguém está explicando isso e agrupe 2 dessas coisas em uma só. Por exemplo, ele primeiro faz uma reunião com a família, faz uma anamnese, descobre quem ela é para fazer a avaliação. Alguém pode dizer assim, não, faz a avaliação. Tudo isso faz parte da avaliação. A rigor, não está errado, né? Mas eu quis dissecar um pouco mais para vocês aqui. Então, alguém pode dissecar em mais partes ou pode condensar algumas aqui, mas esses 6 componentes são os componentes fundamentais de uma intervenção baseada em aba. E é esse processo complexo. Esse processo é muito complexo, ele não é simples. Cada coisa aqui exige uma expertise muito grande. Primeiro você precisa de uma expertise para entender o que é análise do comportamento, para entender como é que a gente olha para as pessoas, como é que a gente entende o comportamento humano, porque essa parte conceitual na análise do comportamento, ela está totalmente ligada à prática. Depois a gente precisa aprender a fazer avaliação, aprender a escrever os objetivos. Parece simples, né? Mas não é. Aprender a escrever os programas de ensino, aprender a fazer, os registros, aprender a tomar decisão baseada em dados, aprender a fazer supervisão, tudo isso são processos complexos. Mas eu espero ter dado para vocês aqui uma visão geral do que se trata de intervenção baseada em aba. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para o evento, os organizadores do evento, por terem me convidado aqui para estar nessa oportunidade com vocês, e obrigado a todos vocês que prestaram atenção aqui, apesar de esse tema ser complexo e um pouco chato. Grande abraço.